Graça e paz do nosso Senhor Deus e também do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, neste vídeo, eu preparei para vocês uma história emocionante. Uma história que é narrada no livro de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11 ao 32. Conta a história de um certo homem que tinha 2 filhos. E o filho mais novo, ele chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha herança que eu tenho da parte nesta fazenda. E então o pai olha para o filho e diz: tudo bem, estou repartindo, estou dando a tua parte. E passando alguns dias depois, este homem, ele vai para uma terra muito distante e lá ele vive uma vida dissoluta, uma vida totalmente desorganizada, uma vida de regalias e gastando tudo que tinha recebido do pai. E ele de repente perde tudo e na terra que ele está começa a haver uma grande crise de fome. Então os recursos daquele local já não atendia às necessidades desse jovem. E esse jovem começa a ficar em uma situação desesperadora, a qual, em determinado momento, ele busca o refúgio em alguns cidadãos dali da cidade. E um dos cidadãos daquela cidade disse para ele: olha, eu tenho porcos e você pode apacentar porcos no campo. Então este jovem foi para o campo apacentar porcos e a situação dele era tão miserável, tão deplorável, que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Então era uma situação muito devastadora, né? Uma situação muito humilhante. E ele, vendo aquela situação, em determinado momento, ele se sente sozinho, abandonado, jogado, largado, desprezado, excluído de uma sociedade. Porque assim, quando você tem para oferecer, muitos te acolhem, te abraçam, mas ele já não tinha mais nada. E ele pensa: olha, os empregados do meu pai na fazenda, eles têm abundância de pão, porque nada falta. Porque assim, na casa de Deus, quando está em um momento de tristeza, não falta alegria da parte do Senhor. Quando está um momento de fome, não falta provisão do Senhor. Quando está em um momento de solidão, não falta companhia do Senhor. Então, o verdadeiro amigo, que é o pai, ele sempre está. Então ele entendeu que os trabalhadores do pai dele tinham essa vida, essa abundância, que nada faltava para eles. Ele disse: então, eu não sou digno de ser mais filho dele, porque eu pequei contra ele e também contra o céu. Então, eu vou para lá e ver se eu arrumo pelo menos uma posição de trabalhador. Ele chega, decide ir para casa, dizendo: levantar-me-ei, irei para a casa do meu pai. E a história diz que ele vai para a casa do pai, e quando chega lá, o pai o vê. Quando o pai vê ele de longe, a Bíblia diz que o pai corre, abraça ele, porque Deus é assim, e beija ele. Por quê? Porque ainda que o filho abandonou o pai não abandona o filho. Meu Deus! Ainda que o filho quis viver uma vida dissoluta nas ruas, distante do pai, a maior vontade do pai é que o filho viva com ele. Então, quando o pai vê o filho retornando para casa, o pai se alegra. Por isso que o pai o abraçou e o beijou. E aí, quando o pai o abraçou e o pai o beijou, ele disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que o pai disse? O pai olhou para os servos, os seus trabalhadores, e disse assim: ei, pegam vestes novas e veste o meu filho. Coloque anel no dedo dele. Coloque sandálias nos pés dele. Mata um bezerro, porque nós vamos se alegrar. Vai ter festa na casa. E digo mais, olha o que o pai disse: este
é o meu filho. Ei, quando o filho olhou para o pai e disse: pai, não sou digno de ser chamado filho do Senhor, o pai olhou e disse assim: é verdade, você pecou, você errou, você se afastou, mas você não deixa de ser meu filho. Porque lá fora você está afastado, mas aqui dentro você tem um pai. E se você tem um pai, você é filho. Então essa história, meus irmãos, que eu trouxe para vocês é uma história de alguém que por algum momento quis conhecer o outro lado, quis conhecer o lado das trevas, achando que iria conseguir alguma coisa. Quantas das vezes aconteceu isso comigo? Aconteceu isso com você, de querer ir para um lugar achando que iria se dar bem, se dar mal. Mas ei, deixa eu dizer uma coisa, ainda a casa do Pai está aberta. Ainda a casa do Pai está pronta para você voltar. Então, se eu fosse você agora, você que está assistindo esse vídeo, se apronta, levanta desse lugar, dessa ruína, não fica prostrado na ruína, levanta nesse momento que está sendo tão difícil e volta para a casa do Pai, porque o Pai não te rejeitará, o Pai te abraçará. Ainda dá tempo, ainda tem uma oportunidade para você. Fico essa palavra em nome do Senhor Jesus. E você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, comenta, deixe seu like, ative o sininho das notificações, porque eu sempre estou postando vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez e que Deus te abençoe.